Barbosa, vem aqui. Senhores vereadores, vamos dar início à nossa sessão. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental. Boa noite a todos. Ângelo Bartolomeu. Presente. Antônio Donizete Barbosa de Lima. Antônio Vidal da Silva. Presente. Aristeu de Campos Silva. Presente. Arnaldo Batista. Presente. Claudemir presente. José Maria Modesta. José Roberto Giroto. Luiz José Bassoli. Presente. Marcelo José Simonetti Volpe. Presente. Miriam Ponzo. Oswaldo Peretti Neto. Presente. Valmir Carrino Marciano. Presente. Unanimidade. Havendo número legal em plenário, sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos legislativos. Eu solicito ao vereador Barbosa que leia um versículo da Bíblia Sagrada nesta noite, que temos um convidado especial, que é o nosso padre João Francisco da Silva, que será homenageado com uma moção de aplauso. Por favor, Barbosa. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Do Evangelho de João, que nos diz, com essas palavras de Jesus. Jesus disse: Eu me vou e vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Perguntaram os judeus: será que ele vai matar? Pois diz: para onde eu vou, vós não podereis ir. Ele diz: vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Obrigado. Antes de dar a palavra ao Tonhão e a entrega da moção de aplauso, eu só queria fazer duas considerações. Que, por recomendação do Ministério Público, a pauta dos trabalhos dessa casa tem que estar disponíveis na internet, então, para dar transparência total. Então, é por isso que nós começamos a inserir as matérias no sistema de gerenciamento legislativo, no SGL, no site da Câmara, até sexta-feira. Então, temos que entregar para a Kátia e para o pessoal da direção na quinta-feira, porque na sexta tem que estar já na internet. Então, por favor, eu peço aos senhores que tragam até quinta. Essa já é uma decisão já atendendo às determinações da lei de transparência, que essa casa é extremamente transparente. E então até quinta-feira, por favor. Na quinta até o horário de expediente. E também eu quero informar a todos que a Câmara está em andamento, em entendimento, em conversação com a Fundação VUNESP para a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos, conforme recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, nós vamos contratar uma empresa que é de idoneidade
né, irrefutável, que é o VUNESP, que faz os vestibulares da Unesp, entre outros concursos públicos, né, tendo em vista a necessidade de segurança jurídica e de transparência na contratação dos funcionários públicos. E agora eu queria chamar o vereador Tonhão até o centro do plenário para a entrega ao padre João Francisco da Silva a moção de aplauso por sua dedicação e ser amor ao povo de Taquaritinga nos 30 anos em que está sendo pároco da paróquia de São Sebastião. No último dia 13 de fevereiro, como respeitado sacerdote, passou a condição de vigário paroquial, dando continuidade à sua missão em nossa cidade, que já está há mais de 37 anos. Então é com muito orgulho que eu chamo ao centro desse plenário o padre João Francisco da Silva. E peço uma salva de palmas. Padre João, é uma honra estar com o senhor aqui, nesse plenado. É uma satisfação minha, é um orgulho, é uma moção de aplauso das melhores, não dizendo que as outras são ruins, das melhores que eu fiz até hoje, nessa casa de Lim. Eu sou grato, padre, ao senhor estar. 3 coisas que me chamou a atenção. 37 anos aqui, na nossa paróquia da Matriz, 37 anos. Foi convidado para várias cidades, o padre não foi. 3 coisas que me chamam a atenção. 37 anos aqui, sentado em volta da igreja matriz, e o coroinha, eles dado a mão no ombro do padre. Isso sempre me chamou a atenção, sempre quis conversar com o senhor, eu fico até emocionado para falar com o senhor. Eu queria ser até um coroinha do senhor, padre. Eu vi aquilo lá, eu me sentia, eu falei, um dia eu posso ser o coroinha do padre, mas a gente passava, a gente só cumprimentava. E eu quero, essa moção de aplauso foi ajudada pelos vereadores, padre, junto com os vereadores. Eu tenho a honra, a satisfação desses vereadores apoiar, dependendo de religião, que tem muitas religiões aqui também que eu respeito muito. A religião a gente tem que respeitar, né, padre? E o senhor, padre, é o bisavô, a geração, o bisavô, o avô, o pai, o filho e o neto. Quantos que passaram pela mão do padre? Quantos casamentos o padre fez? Né, padre? Quantos casamentos o padre fez? Você perdeu a conta, né? Batizado. Inclusive, você batizou meu filho Vitor. Batizou, padre. Padre, aqui, nessa casa, eu pensei muito, admirei muito o senhor. E por isso que eu estou dando essa moção de aplauso para o senhor. Tá? Eu queria que o senhor dasse uma palavrinha também nessa casa, viu? Se o senhor pudesse falar alguma coisa, se os vereadores também quisessem falar alguma coisa, senhor. Tá bom, padre? Muito obrigado, viu?
Deus te proteja, tá? Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, para mim é motivo de muita alegria nesta noite vir até aqui, a esta Casa de Leis, para receber esta homenagem, né? Há um tempo atrás recebi uma homenagem semelhante através do vereador Barbosa e vejam, eu não nasci em Taquaritinga, né? Sou nascido em Pitangueiras, mas sou filho de Taquaritinga por adoção, graças à indicação da então saudosa vereadora Marilda Arlete Bertaco Piria, né? Que na época me deu o título de cidadão taquaritinguense. Já amava muito esta cidade, já amava muito esta terra e fiquei muito orgulhoso por ser considerado também filho desta terra. Embora não tivesse nascido aqui, mas me considerava já filho daqui. E hoje creio que mais do que nunca, porque a maior parte da minha vida eu vivi aqui, né? São 37 anos. Cheguei aqui no dia 7 de fevereiro de 1979, jovenzinho ainda, 29 anos de idade, né? Menino, mas com muita disposição, com muita alegria. Hoje, depois de tantos anos, 37 anos, estamos aqui. Agradeço de todo o coração por esta homenagem. Digo que, olha, com toda sinceridade, com toda honestidade, viu? Se sou o que sou, não quero ser um plágio do apóstolo Paulo, mas inspirado nele e buscando lá na sua carta aos Coríntios, quero dizer como ele disse, porque de fato é isso. Se sou o que sou, sou pela graça de Deus, né? Não é mérito meu, se fosse mérito meu, né? Mas não é. É graças a Deus, é graças ao Senhor que a gente pôde ser o que foi, o que é aqui em Taquaritinga, através do trabalho da gente. A obra é de Deus. A gente apenas serviu como ponto de condução, de coordenação do trabalho, mas a obra é de Deus, a obra é do Senhor, né? Então eu louvo e agradeço a Deus por Ele ter me dado a alegria de realizar tudo aquilo que pude realizar como pároco da paróquia de São Sebastião, aqui de Taquaritinga, durante 31 anos, né? Hoje sou pároco com maior tempo de caminhada aqui nessa cidade, né? Nesta paróquia. São 37 anos de Taquaritinga, 6 como vigário paroquial. A gente continua trabalhando. Hoje o padre Sidney assumiu como pároco da paróquia e eu fico agora como vigário paroquial, fico para ajudá-lo no trabalho, né? Então eu agradeço muito a Deus Nosso Senhor por ter Ele me dado essa graça, por ter Ele me dado esta oportunidade de servi-lo através do serviço que prestei à nossa cidade. Sei que não fiz tudo o que precisava, mas tenho a consciência de que tentei fazer tudo o que pude, dentro das minhas limitações, fraquezas, né? E sobretudo nestes últimos tempos, com a situação da minha visão que vai se declinando paulatinamente, né? Como dizia o Tonhão, às vezes ele vê eu apoiado no Coroinha ou em alguma outra pessoa. Infelizmente hoje eu já preciso disso sim, né?
para andar na rua, para andar principalmente no período mais noturno, preciso sempre estar apoiado em alguém, segurando no braço de alguém ou no ombro de alguém. Mas, louvado seja Deus, né? Que Deus dê a nós a graça de saber entender e compreender toda essa caminhada. Agradeço aos vereadores todos pelo carinho, pela dedicação, viu? Agradeço também a oportunidade de ter trabalhado por Taquaritinga, viu? Né? O mérito, como eu disse, não é meu, é de Deus em primeiro lugar e também do nosso povo. Eu sempre disse na igreja, quem ouviu pode dizer, né? Eu sempre disse, o padre sozinho não faz nada. O padre sozinho não realiza o trabalho. Então a gente sempre precisa, necessita muito do apoio, do incentivo, da ajuda de todos os membros da comunidade, né? Uma andorinha só não faz verão, mas juntando um monte faz um verão, né? Então, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe esta casa, que aqui seja sempre um local onde se pensa e se realiza tudo em favor do nosso povo, da nossa gente. Que Deus ilumine cada vereador para que vocês realmente possam sempre realizar aquilo que o nosso povo precisa, que o nosso povo necessita. Tá? Um grande abraço, muito obrigado, Tonhão, Deus lhe pague, muito obrigado a você pelo carinho, pela consideração, viu? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Parabéns, Tonhão, por essa homenagem, dizendo que essa homenagem foi subscrita e aprovada por todos os vereadores. É uma homenagem proposta pelo Tonhão e amparada por todos os vereadores. E o padre me falou uma questão da visão, que eu acompanhei bastante, né, padre? Que certa vez nós fomos para São Paulo e eu fui de motorista, fui escalado para ser motorista para levá-lo a uma operação em São Paulo. Isso já se faz 10 anos por aí, né? 12 anos. Mas me veio agora, quando estou falando da visão, me veio uma frase célebre daquele do Saint-Exupéry, que é um escritor francês, que escreveu o grande clássico, O Pequeno Príncipe, que ele diz que não se vê bem com os olhos, né? Que o essencial é visto pelo coração. E o coração do Padre João, nós sabemos o tamanho que tem. Muito obrigado, Padre. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Os favoráveis permanecem à comissão. A ata está aprovada. Está aberta o momento para a inscrição da tribuna livre. Os vereadores do tema livre, os vereadores que se dirigem ao vice-presidente. Eu solicito a segunda secretária que faça a leitura do ofício. Tem algum ofício? Então, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos projetos do expediente. Processo 24 de 2016. Interessado a Prefeitura Municipal. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Serviço Social da Indústria, SESI, com o fim de estabelecer cooperação técnica e financeira para a implantação do sistema SESI em ensino na rede pública municipal de ensino de Taquaritinga. Processo 28 de 2016. Interessado a Prefeitura Municipal. Projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$800 mil e das outras providências. Processo 27 de 2016. Interessado do vereador Dr. José Maria Modesto. Assunto: projeto
de decreto legislativo que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Dr. Sérgio Fernando Moro. Processo 25/2016. Interessado Prefeitura Municipal. Projeto de lei complementar que dispõe sobre a reestruturação administrativa do SAET, Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Taquaritinga. Processo 26/2016. Interessado Prefeitura Municipal. Assunto: projeto de lei complementar que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos e carreiras dos servidores públicos municipais do SAET, Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Taquaritinga. Solicita pelo secretário a leitura das indicações. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Luiz José Bassoli. O vereador da Câmara Municipal, final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que acione o departamento competente a fim de providenciar a limpeza urgente da Praça Bete Araújo, pois o local será realizado pela comunidade católica para uma celebração de Domingos de Ramos. Assinado vereador Marcelo Volpe. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Luiz José Bassoli. Vereador, a Câmara Municipal, final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, providencie a instalação de banco em toda a extensão da Avenida Paulo Roberto Scândio. Vereador Antônio Vidal da Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Luiz José Bassoli. Vereador, a Câmara Municipal, final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, providencie a operação Tapa Buracos nos bairros Jardim Buscardi, Vila Esperança, Vila Fuce e Jardim Bela Vista. Assinado vereador Antônio Vidal da Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Luiz José Bassoli. O vereador, a Câmara Municipal, final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, providencie a construção da cobertura no prédio da Secretaria da Saúde. Tais medidas se mostram necessárias uma vez que este se encontra com diversas goteiras em dias de chuva, bem como providencia a manutenção e conservação dos aparelhos da academia ao ar livre existentes na Praça Guilherme Franco. Vereador Antônio Donizete Barbosa de Lima. Solicito a leitura dos requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Luiz José Bassoli. Vereador da Câmara Municipal de Taquaritinga, infraassinado, vem requerer o envio de ofício ao senhor excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que reveja com a empresa de ônibus Paraty se existe a possibilidade de diminuir o valor da tarifa do transporte público, pois a mesma teve um aumento de 30% e os munícipes estão insatisfeitos. Vereador Marcelo Volpe. Coloco o requerimento em discussão com a palavra o propositor. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes aqui presentes, internautas, meu boa noite. Bom, esse requerimento eu conversei com diversas pessoas que usam o transporte da Paraty e eles estão inconformados que a tarifa de R$ 1,80 passou para R$ 2,40. É um absurdo o que está acontecendo. Então eu vejo que precisava ter uma reunião, o executivo com a Paraty. Essa tarifa precisa ser diminuída, pois esse transporte ficou com a tarifa com alto custo. A semana passada eu já pedi um requerimento que não resolveram o problema dos idosos. Até o momento, nenhuma resposta, os idosos estão pagando as suas passagens. E agora esse aumento absurdo, eu acho que tem que rever essas tarifas sim. Marcelo, eu queria subscrever isso aí. Subscrito por todos os vereadores? Pode ser? Subscrito por todos os vereadores, requerimento aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Luiz José Bassoli. A vereadora da Câmara Municipal de Taquaritinga, infraassinado, vem requerer um envio de moção de aplauso para os médicos cubanos, doutora Anaicu Oliveiro Soler, doutora
Tamilete Lopes Borges, doutora Nídia Martinez Dias, doutora Bárbara Digna Lazo Robles, doutora Amauri Bárbaro Cuba Sanches, intercambista no projeto Mais Médio para Taquaritinga. Assinado vereadora Miriam Ponzo. Coloca em discussão com a palavra a propositora. Boa noite a todos e a todas. Eu fiz esse requerimento porque é muito importante a vinda das médicas cubanas e dos médicos cubanos para a nossa cidade. E isso, conversando com a população, conversando com as mulheres, nós sabemos o quanto é importante o trabalho das médicas cubanas. Por isso que eu pedi em requerimento, né, para que nós tivéssemos moção de aplauso. Coloco em votação. Favoráveis permanentes comissão, requerimento aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Luiz José Bassoli. O vice-presidente e vereador da Câmara Municipal de Taquaritinga, abaixo assinado, vem requerer na forma regimental que, depois de ouvidos os integrantes do plenário desta Casa de Leis, o envio de um ofício ao excelentíssimo senhor Baleia Rossi, deputado federal, a fim de que o mesmo envie todos os esforços possíveis e necessários junto ao governo do estadual ou federal para a doação de uma ambulância e uma viatura do SAMU para o nosso município. Justifica-se tal pleito em razão do número de habitantes do município ser superior a 58 mil habitantes e, no momento, dispõe de poucos veículos, o que vem causando transtornos, além de risco à saúde dos munícipes. Assinado o vereador Oswaldo Peretti Neto. Com a palavra o propositor. Boa noite a todos. Essa semana eu conversando com o deputado Baleia Rossi, e ele comentou que teria uma reunião com um dos ministros, e eu acabei fazendo esse pedido para ele, que ele ia conversar com o ministro da Saúde. Então eu creio que a gente possa ter alguma liberação nesse sentido. Então eu estou fazendo esse ofício aqui, e se tiver mais algum vereador que quiser subscrever, eu agradeço, que aí fortalece o nosso pedido aí, tá? E já vou adiantar por aqui, que aí eu não vou usar a tribuna, e tem mais uma verba também, que nós conseguimos, já está chegando essa verba aí. Também gostaria de citar o nome do Beto, o nome do Arnaldo, do Miro, do Tonhão, do Cido Bolivar, que se faz presente, do Angelim, que é uma verba de 250 mil que nós conseguimos juntamente com o deputado federal Baleia Rossi, para ajudar na questão de infraestrutura para o município. Essa verba já está credenciada, já está cadastrada. Eu só estou vendo com a Ana lá para ver quando que vai ser liberada. Eu estou acompanhando essa parte final. Mas já está encaminhada para o município 250 mil para ajudar na questão de infraestrutura. Só isso. Subscrito por todos? Então, subscrito por todos os vereadores. Projeto aprovado. Solicito, terminada a matéria do expediente, passaremos através da ordem do dia. Eu informo que encerra-se agora as inscrições para o tema livre, e eu solicito ao primeiro secretário a chamada regimental. Ângelo Bartolomeu. Presente. Antônio Donizete Barbosa de Lima. Antônio Vidal da Silva. Presente. Aristeu de Campos Silva. Presente. Arnaldo Batista. Presente. Claudemir presente. José Maria Modesto. José Roberto Giroto. Luiz José Bassoli. Presente. Marcelo José Simonetti Volpe. Presente. Miriam Ponzo. Presente. Oswaldo Peretti Neto. Valmir Carrino Marciano. Unanimidade. Todos presentes. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da matéria da ordem do dia. Excelentíssimo senhor presidente, temos satisfação de encaminhar a deliberação do Legislativo
o incluso projeto de lei complementar que altera dispositivos da Lei Complementar 4.314, de 3 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, estabelece normas gerais e de enquadramento, institui nova tabela de vencimento e das outras providências. A matéria pretende corrigir dispositivos da norma em referência, em especial os artigos 61 e 63, tendo em vista que estamos encontrando dificuldade na forma de interpretação da concessão dos benefícios, evitando-se com isso a promoção de futuras ações judiciais contra a municipalidade. A presente proposta de lei promove ainda a criação dos cargos de arquiteto, pedreiro e técnica de enfermagem, sendo que os dois primeiros são para a continuidade do processo de estruturação funcional da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Já o terceiro se dá em razão do aumento da demanda na saúde pública de Taquaritinga, principalmente para atender às necessidades da atenção básica de saúde, tendo em vista as necessidades de remanejamento de diversos profissionais para a continuidade dos serviços prestados pela unidade do pronto de atendimento UPA 24 horas, conforme as justificativas apresentadas pelo senhor Ricardo Tadeu Pongelupi, secretário municipal da saúde, que seguem anexos para melhor análise de nossos edis. Ressaltamos que precisamos que esse projeto seja apreciado com celeridade, porque a demanda é premente e o provimento dos cargos será imediato, já que há candidatos aprovados à espera, selecionados no mais recente certame, o qual, como já aduzidos, ainda é válido. Para a devida apreciação e análise da indústria e vereadores dessa Casa de Lei, segue o impacto financeiro em atendimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Seguro de que os senhores vereadores saberão compreender a relevância da propositura, solicitamos a sua apreciação em caráter urgente e urgentíssimo, previsto no artigo 49 da Lei Orgânica Municipal de Taquaritinga, seguido da unânime aprovação para que surta os seus devidos efeitos legais, pelo que antecipadamente agradecemos com renovadas expressões de estima e respeito. Assinado o prefeito municipal, Dr. Fulvio Zupani. Coloco o projeto em discussão. Só para esclarecer, o projeto foi levado aos pareceres da Comissão de Redação e Justiça, cujo presidente é o advogado Dr. Valmir Carrilho, o Beto Giroto de vice e o Angelim de relator, que foi dito que o Executivo justifica que o projeto, justifica a criação dos cargos de arquiteto para atender a Secretaria Municipal e a UPA, e que é prerrogativa do Legislativo apresentar essa matéria. Já a Comissão de Finanças e Orçamento, a relatoria do vice-presidente da Câmara, Oswaldo Peretti, o Aristeu de vice-presidente e o presidente Mirão Basso, diz que o projeto está que concerne a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, e que não há nada que desaprove, e as duas comissões dessa Câmara opinaram pela procedência do pedido do prefeito municipal. Só para deixar claro, há uma lei federal, a Lei Federal 95/98, a gente já chamou a atenção do Executivo, então, mas a Câmara está corrigindo, que dispõe que o termo genérico revogadas as disposições em contrário não podem ser utilizados. Ou se revogam, ou
apresenta-se as revogações, as disposições que há de ser revogadas, ou não se usa esse termo. Isso é uma lei federal, e na Câmara, todo o projeto da Câmara a gente faz isso, mas o projeto do Executivo geralmente vem, né, com aquele vício de linguagem dos projetos de antigamente, que no final do projeto vinha lá, artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data de sua promulgação, tudo correto, revogadas as disposições em contrário. Isso está incorreto. Ou apresenta-se as disposições que há de serem revogadas, ou não existe essa revogação genérica. Então, por causa disso, o vereador Valmir Carrilho, presidente da Comissão de Redação e Justiça, propôs a emenda supressiva, tirando do artigo 5º o termo revogadas as disposições em contrário. Então, o artigo 5º só ficaria assim: esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Está correto isso? Então, primeiro votaremos a emenda. Está certo? Então, a emenda supressiva, retirando o termo revogadas as disposições em contrário, será votada nominalmente. Desculpa, a emenda é simbólico. Os favoráveis permanecem como estão. A emenda aprovada. Uma vez aprovada a emenda, passamos então à votação nominal do projeto em si. Ângelo Bartolomeu. Sim. Antônio Donizete Barbosa de Lima. Antônio Vidal da Silva. Aristeu de Campos Silva. Sim. Arnaldo Batista. Sim. Claudemir Sim. Dr. José Maria Modesto. José Roberto Giroto. Sim. Marcelo José Simonetti Volpe. Sim. Miriam Ponzio. Sim. Vadinho Peretti. Sim. Dr. Valmir Carrino Marciano. Sim. Unanimidade. Projeto aprovado por unanimidade. Excelentíssimo senhor presidente, temos satisfação de encaminhar a deliberação do Legislativo o incluso no projeto de lei que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 4017, de 24 de abril de 2013, que institui o Conselho Municipal de Política Cultural e oficializou a Conferência Municipal de Política Cultural e das outras providências. A matéria foi proposta pela Secretaria Municipal da Cultura após diversas reuniões com representantes do Poder Executivo e da sociedade civil ligados ao desenvolvimento das políticas culturais do nosso município. Ressaltamos que o número atual de representantes do Conselho é elevado, o que vem dificultando a realização de reuniões periódicas, principalmente pela falta de quórum dos atuais conselheiros. É primordial o funcionamento desse importante órgão que tem como finalidade o desenvolvimento de políticas públicas culturais, promovendo a participação autônoma organizada de todos os segmentos da sociedade, integrantes da ação cultural do município e implementar ações destinadas ao fortalecimento das atividades culturais da cidade de Taquaritinga. Assinado o prefeito municipal, Dr. Fulvio Zupani. O presente projeto voto favorável por maioria simples e o processo de votação será simbólico. Esse processo tem uma emenda, vou reproduzir. Emenda supressiva número 1. Fica submetido o termo revogadas as disposições em contrário do artigo 2º, conforme dispõe a Lei Complementar Federal 95/98. Assinado o vereador Valmir Carrino Marciano. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permanecem como estão. A emenda aprovada. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado.
Projeto de lei, autor Dr. José Maria Modesto. Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de máscaras respiratórias e álcool em gel aos usuários e funcionários de todos os estabelecimentos públicos e privados que prestam serviços médicos, ambulatórios e afins, no âmbito do município de Itaquaritinga e das outras providências. Artigo 1º. Esta lei obriga todos os estabelecimentos públicos e privados que prestam serviços médicos, ambulatórios e afins a disponibilizar de máscara respiratória e álcool em gel aos usuários e funcionários no âmbito do município de Itaquaritinga. Artigo 2º. Os estabelecimentos deverão disponibilizar informativo orientando o uso e a necessidade do material. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor à data de sua publicação. Assinado Dr. José Maria Modesto, vereador. O presente processo dependerá da aprovação. O voto favorável de maneira simples e o processo de votação será simbólico. Com o projeto em discussão, palavra ao propositor. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Tem certas situações que em outros tempos nós éramos considerados como discriminadores. Então, já tive situações em que, quando o médico pegava e punha um álcool gel na mão, fazia uma fricção para higienizar, a pessoa considerava que ele estava sendo ridicularizando a pessoa contrária por falta de higiene. Bom, nós vemos, eu vi por experiência própria, no decorrer de alguns anos, sempre que eu estava de plantão no pronto-socorro, eu tinha uma média de estado gripal umas 3 vezes ao ano. Começava agora, daqui 2 meses era outro, e depois de 2 meses eu ficava gripado novamente. Gripe comum, né? As viroses normais. E algum tempo eu já não faço plantão, mas quando eu ia fazer plantão, simplesmente eu colocava uma máscara, porque deixava a máscara pendurada, e a distância do paciente, da criança, para o médico é essa daqui, é a distância de uma mesa. E as crianças, né, não têm como se proteger, mesmo os adultos. E chegam tossindo, espirrando no ambiente, na cara do médico, da enfermeira. E nós temos hoje desconhecimento de muitas patologias que podem ser transmitidas pelos perdigosos, pelo espirro, pela tosse. Inclusive hoje se fala, se fala na transmissão inclusive da zika por perdigosos, pelo espirro, né? Então, por experiência própria, eu vi uma necessidade nesse fato. Não obriga as pessoas a usarem, mas é um fator de conscientização com relação à prevenção de algumas doenças, principalmente desse mês que vem para frente, que é a condição onde começam as gripes. Então é uma oferta dos estabelecimentos às pessoas que chegam de utilizar máscara. Se a pessoa não tem, chega lá gripado, chega com alguma virose importante, não tem intenção, não quer, que o disponibilize para o funcionário poder usar. Então, a partir do momento que isso se torne uma lei, a disponibilidade, começa a tirar essa condição de preconceito, né? Mas que eu acho bastante necessário nos dias atuais. Parabéns, vereador Dr. José Maria. E só para evitar algum pré-questionamento, Zé, deixar claro que há aquela conversa sempre de que nós, vereadores, temos poder para propor lei que implique em gastos para o erário. E essa lei, já antecipando qualquer resistência, essa lei não incide em gastos, como muito bem disse a Comissão de Justiça e Redação, né, do Valmir, o Beto Giroto e o Angelim Barbeiro, que
esta lei não acarretará gastos ao erário pelo fato da existência dos materiais nas unidades de saúde, restando apenas aqui a obrigatoriedade do seu uso. Então, as máscaras, né, aquelas máscaras típicas de médico e álcool e gel, toda unidade de saúde tem, se não tem, deveria ter. Então, só está disponibilizando para diminuir o preconceito, muito bem dito pelo vereador e muito bem amparado para a Comissão de Redação e Justiça. Então, faço votos que o projeto seja aprovado por maioria simples e simbólico. Então, os favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a satisfação de encaminhar a deliberação do Legislativo, incluso o projeto de lei que autoriza o município a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Itaquaritinga. O objetivo da matéria é estabelecer uma cooperação mediante a execução de serviços de atendimento educacional especializado aos alunos que dele necessitarem, moradores do município de Itaquaritinga, definidos pela Secretaria Municipal da Educação, dentre aqueles que estejam devidamente matriculados no Sistema Municipal de Ensino. Ressaltamos que o exercício de 2015, o Poder Executivo Municipal promulgou a Lei Municipal 4.241, aprovada por essa Casa de Leis, que versa exatamente sobre o mesmo assunto. Encaminhamos os documentos pertinentes apresentados pela Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI de Itaquaritinga, a qual anexamos para melhor análise dos nobres edis. Seguro de que os senhores vereadores saberão compreender a relevância da propositura, solicitamos sua apreciação em caráter urgente e urgentíssimo, previsto pela lei, pelo artigo 49 da Lei Orgânica Municipal de Itaquaritinga, seguido da unânime aprovação para que surta os seus devidos efeitos legais, pelo que antecipadamente agradecemos com as renovadas expressões de estima e respeito. Assinado o prefeito municipal, Dr. Fulvio Zupani. O presente projeto dependerá de sua aprovação. Voto favorável por maioria simples e o processo de votação será simbólica. Tem também uma emenda proposta pela comissão, assinada pelo vereador Valmir Carrilho. Emenda supressiva número 1. Fica suprimido o termo revogadas as disposições em contrário do artigo 4º, conforme os dispositivos da Lei Complementar Federal por 95/98. Assinado o vereador Dr. Valmir Carrilho Marcelo. Primeiro eu coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Emenda aprovada. Agora eu coloco o projeto em discussão. Com a palavra o vereador Valmir Carrilho, que muito se empenhou também na PAI, como tantos outros vereadores aqui. Eu vejo aqui uma equipe da PAI. Nós sabemos quão difícil é você lutar sem muitos recursos, com muitas dificuldades, para que se possa prestar um serviço de qualidade e de excelência. Lá atrás, quando a PAI necessitou, a Câmara Municipal estendeu a mão, se mobilizou, se empenhou no sentido de que nós pudéssemos ajudar. E dessa vez, talvez seja um pouco mais facilitado, que é nós podermos apoiar e votarmos favoravelmente a esse projeto. Então, eu peço e tenho certeza, e não há nem a necessidade, de que nós possamos apoiar, porque é um projeto importante, é uma verba específica para essa finalidade, e tenho certeza que os professores, a equipe da APAI, fará um bom uso dessa verba. E, por extensão, aquelas crianças alcançadas, os seus familiares, certamente agradecerão. Então, eu quero aqui a oportunidade para mais uma vez reiterar e parabenizar o trabalho que a APAI de Itaquaritinga faz com muita dificuldade, mas faz com muita honradez. E toda vez que o Legislativo for chamado para que nós possamos juntos buscarmos verbas, buscarmos apoio, nós aqui estaremos.
Eu é que agradeço e nós estaremos sempre aqui. Tá bom? Obrigado, boa noite. Tiroto. Bom, eu queria só comentar que, embora o recurso ainda não tenha sido liberado, a APAI já vem realizando esse serviço, mostrando que, independentemente de qualquer coisa, eles estão sempre à disposição da nossa comunidade. E eu quero agradecer também ao Aguinaldo, ao Ricardo, porque na semana passada, recebendo a ligação da Silvia, nós nos dirigimos até a prefeitura e solicitamos que isso fosse agilizado, e foi o que ocorreu. Prometeram que o projeto seria lido na sessão anterior para ser votado hoje, e foi o que ocorreu. Então eu quero deixar minha gratidão a todos esses que participaram e aos senhores vereadores também. Aristeu. Quem acompanhou de perto aquele temporal que a APAI passou, aquela situação de telhamento, alguns vereadores puderam estar lá de maneira física, né? O Beto, eu e os outros que estão aqui, conheceram de perto ali a necessidade da APAI. Então, quando se fala em APAI, não há nem o que se questionar. É uma instituição séria, íntegra e que merece todo o nosso apoio. Mirão. Bom, esse recurso vai ajudar muito a parte financeira da APAI, por exercer uma verba específica. Quero parabenizar, em nome do presidente Fábio Costa, toda a sua diretoria e seus professores, em nome da Cleidinha, minha amiga há muitos anos. Quero parabenizar a todos os funcionários também e vocês todos presentes aqui. Mira Ponte. Boa noite. Eu gostaria de parabenizá-los. Eu sei o quanto é difícil e quanta dedicação vocês têm enquanto funcionários e professores. Então, estamos sempre juntos no que vocês precisarem. Luiz, Panhão. Quero também parabenizar a vocês todos que trabalham na APAI. Dá para ver nos olhos de vocês quanto vocês são preciosos para aquelas crianças. E falando em nome dos vereadores, pode contar com a gente, tá? Qualquer momento. E muito obrigado por vocês fazer parte da APAI. Não tem. Coloco esse importante projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. Só queria agora falar para o pessoal da APAI para contar com a gente, para saber se esse dinheiro foi aplicado, se esse dinheiro chega até vocês. Porque aqui a gente aprova permitindo, né, que o executivo conceda esse dinheiro. Mas a gente não tem o poder aqui de obrigar o executivo a dar esse dinheiro. Então eu peço que o pessoal da APAI nos deixe informado se essa verba está chegando, como o andamento disso aí, porque a gente não tem, né, como saber. Então peço que informe o seu vereador que você tem mais contato, ou informe aqui a Câmara, ou informe a mim, presidente, para a gente tomar as medidas de fiscalização para saber se esse dinheiro está chegando, né? De todo modo, é uma grande conquista, parabéns. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, tenho a satisfação de encaminhar a deliberação legislativa, incluso o projeto de lei que altera a redação do artigo 22 da Lei Municipal nº 3.218, de 27 de dezembro de 2001, que institui o Código de Normas e Postura do município de Itaguaitinga e dá outras providências. O objetivo dessa propositura é tornar mais rigorosa a fiscalização quanto à limpeza de terrenos baldios e prédios abandonados. Como é sabido pelos nobres edis, propriedades nessas condições se tornam facilmente em focos de proliferação de larvas de Aedes aegypti, mosquito e que é transmissor da dengue e da zika vírus, doença que neste ano registrou índice alarmante em nossa região. Pretendemos estabelecer multas rigorosas, dando agilidade no processo de responsabilidade dos infratores
de modo a estimular a limpeza dos próprios particulares, ao mesmo que incentivar a reabilitação dos imóveis, dando à cidade um aspecto mais saudável, limpo e mais bonito. Seguro de que os senhores vereadores saberão compreender a relevância da propositura, solicitamos a sua apreciação em caráter urgente e urgentíssimo, previsto no artigo 49 da Lei Orgânica Municipal de Itaquaritinga, seguido da unânime aprovação para que surta os seus devidos efeitos legais, pelo que antecipadamente agradecemos com renovadas expressões de estima e respeito. Assinado Prefeito Municipal, Dr. Fuso Pani. Também temos uma emenda supressiva número 1, fica suprimido o termo revogadas as disposições em contrário do artigo 2º, conforme disposto da Lei Complementar Federal 95/98, assinado pelo vereador Valmir Carrinho Marciano. Presente projeto de apresentação para a sua aprovação. Voto favorável, maioria absoluta. O presente projeto será votado por nominal. Primeira emenda, por maioria simples e simbólica, os favoráveis por ordem da comissão, emenda aprovada. E o projeto irá a discussão com a palavra o vereador Valmir Carrilho. Senhor Presidente, eu gostaria de pedir vistas nesse projeto, porque da maneira que ele foi colocado, eu entendo que as mudanças foram muito tímidas em relação às sanções, a sanção propriamente dita, em relação aos terrenos. Nós vivemos hoje uma outra realidade, em que um terreno baldio ele é a porta de entrada para diversas doenças, né? Então, num primeiro momento, e a minha pretensão é de que nós possamos majorar isso, talvez o menos avisado poderia dizer, você quer punir o proprietário. Pelo contrário, a exceção da regra é punição. Porque aquele que mantiver a sua propriedade limpa, em condições, que é um dever como cidadão, né, de todos manterem as suas propriedades em condições, porque o direito privado não pode ultrapassar o interesse coletivo. Então, a minha pretensão, quando peço vistas, é para que nós possamos revisar esse projeto e fazer as emendas que eu entendo necessárias. Seja pelo valor da multa, seja pelo o tempo necessário da notificação, que ao meu ver é muito longo, o tempo depois da expedição da notificação, que a princípio era de 48 horas para a providência, subiu para 5. Então, repito, a minha pretensão é que nós possamos revisar o projeto e adequá-lo ao interesse da população, né? Porque as doenças estão com muita insistência, abatendo a nossa população, gerando custos para o poder público. Então, nós temos a obrigação aqui de legislarmos de acordo com o interesse da população. Só para ter ideia do projeto, deixar claro aos nossos ouvintes, a legislação anterior previa uma multa de 10 URMT, que é a unidade de referência do município de Itaquaritinga. Cada unidade é R$18 alguma coisa. Eram 10 URMT e passou para 20 URMT. Ou seja, dobrou o projeto do Executivo, dobra a multa. Em todo caso, obrigatoriamente eu coloco em votação o pedido de vistas do nosso vereador Valmir Carrilho. Os favoráveis ao pedido de vista permaneçam como estão, os contrários ao pedido de vista se manifestam. Então, pedido de vistas aprovado. Eu peço só, Valmir, que teremos muito provavelmente quinta-feira uma sessão extraordinária que possa até quinta-feira trazer esse projeto à baila, porque acho que urge o combate ao Zika, acho que nós temos e aos demais. Eu me comprometo, na medida do meu tempo, da minha possibilidade, para que nós possamos votá-lo na quinta-feira. Prometo me esforçar nesse sentido.
Não havendo mais temas a ser tratados, concedo agora a matéria, não havendo mais matéria de deliberação, concedo agora a palavra ao tema livre. Senhor presidente, pois não. Pela ordem, eu peço permissão para me ausentar do plenário em razão das razões que eu já declinei pessoalmente. Eu pediria para você ouvir o meu, eu falarei em primeiro lugar só o meu rápido discurso, pode ser? Com o maior prazer. Peço ao vice-presidente que assuma a Câmara. Boa noite a todos. Eu publiquei no jornal, o nosso jornal, uma carta explicando a minha desfiliação do Partido dos Trabalhadores e a minha iminente filiação ao Partido Popular Socialista. E eu gostaria de ler essa carta aqui para ficar nos anais da Câmara Municipal como um documento oficial. O título é Um Novo Rumo, os Mesmos Ideais. Esta semana oficializei meu desligamento do Partido dos Trabalhadores, no qual sou filiado desde 1995. Faço isso depois de muita reflexão, muitas conversas com meu pai, outros familiares, amigos e eleitores. Confesso que não foi uma decisão fácil, pelo contrário, pois o PT foi meu único partido até hoje. Acontece que a realidade mudou nesses anos todos. Na crise pela qual o partido passou em meados da década passada, no que se convencionou chamar de mensalão, defendi o governo Lula e, internamente, sustentei que o PT deveria se refundar, isto é, promover mudanças radicais para fortalecer os diretórios municipais e aumentar o poder de decisão e de influência dos filiados, militantes e simpatizantes. Infelizmente, esse processo não avançou como eu queria. O resultado foi um gradual afastamento das direções nacional e estadual em relação a nós, dirigentes municipais. Ao mesmo tempo, houve um contínuo processo de radicalização, sobretudo em relação ao maior adversário, o PSDB. Esse embate, que não podemos deixar virar um combate, sempre me pareceu um retrocesso político, por engessar as possibilidades de diálogos e convergências. Tenho por convicção que é preciso, abre aspas, derrubar muros e construir pontes, fecha aspas, como tem dito, inclusive o Papa Francisco. Foram esses os exemplos deixados pelas atividades políticas de meu pai, que foi presidente desta casa por 3 vezes, sempre aliado do Dr. Valdemar D'Ambrosio, mas cooperando com o Dr. Adair Nunes da Silva, quando o que estava em questão era o bem de Itaquaritinga. E do meu tio José Carlos Sobral, que foi vereador em Itaquaritinga nos anos 60 e em Ribeirão Preto, décadas depois, pelo PT. Ambos, meu pai e meu tio, eram construtores de pontes e não de muros. Assim, como meu foco é trabalhar por Taquaritinga, meu ciclo no PT se esgotou. Na disputa federal e estadual entre PT e PSDB, o nosso município sai perdendo. Caem pontes, erguem-se muros. Por fim, fui convidado pelo prefeito Fulvio Zupani e pelo meu amigo e colega Cido Bolivar a me abrigar no PPS. Ao informar minha decisão ao nosso conterrâneo Dimas Ramalho, que é ex-deputado deste partido, ele me desejou felicidade e me disse, entre aspas, que continuasse o bom combate pela cidade e pelo país, como sempre fez a minha família. Aceitei o convite, deixando claro que sou contra qualquer tentativa da quebra da ordem constitucional. É preciso respeitar o calendário eleitoral e a vontade das urnas. Agradeço aos meus antigos companheiros dos partidos dos trabalhadores, aqui está a Miriam Ponzio, ao Valmir, que também militamos juntos, e asseguro que manterei meus ideais, os mesmos que trago desde os anos 90, e que Deus me ajude. Obrigado. Senhor presidente,
Só pela Pois hora, eu não. gostaria aqui de me manifestar. Por incrível que pareça, embora nós sejamos vizinhos, nós falamos sobre essa decisão sua hoje, logo na virada do almoço, quando nos encontramos nos portões. Eu quero aqui deixar minha solidariedade, né? Dizer de que a sua desilusão política foi a minha desilusão política que me motivou também a sair do Partido dos Trabalhadores, né? Eu acho que nós nos afastamos demais de tudo aquilo que nós imaginávamos enquanto partido. Nós ficamos aqui segregados, sem sermos observados, amparados pelo nosso partido. E quando aqueles acusados das mazelas que foram, e na maioria dos casos, provado a culpa de todos, eles não vieram perguntar para nós se nós pactuaríamos com aquelas decisões, com aqueles caminhos que foram tomados. E não acho justo a nós caber o ônus de tais decisões. Então, eu parabenizo aqui a sua decisão, me solidarizo com a sua decisão, não entro no mérito se o partido, enfim, que você era, uma decisão de cunho pessoal, mas eu quero dizer aqui que você tem nesse companheiro, porque os ideais são os mesmos, estará sempre do seu lado, para que nós possamos continuar acima de tudo, trilhando o caminho do interesse do povo, porque é isso que Taquaritinga precisa. Nós precisamos extirpar da política local os grupos que dominam isso por décadas, achando que isso aqui é a extensão da casa deles. Então, chegou a hora de Taquaritinga realmente tomar um novo rumo, mudar, colocar a população taquaritinguense como o primeiro beneficiado. Então, mais uma vez, a minha solidariedade, o meu respeito, o meu compromisso de estar sempre ao seu lado, porque nós conversamos política e comungamos dos mesmos ideais, dos mesmos interesses. Então, você terá aqui nesse companheiro sempre um aliado, porque tenho certeza que todas as suas movimentações são no interesse da nossa população. E tenho certeza que isso perdurará na sua carreira política, você terá o meu apoio, o meu compromisso de estar sempre ao seu lado. Muito obrigado e parabéns. Enfim, é uma decisão dura, mas era uma decisão necessária. Obrigado, Valdir. Presidente, queria parabenizar o senhor também, porque militando tanto no Partido dos Trabalhadores não é, né, muito tempo, e a decisão do senhor foi decisão difícil, né? E esse é meu partido também, o PPS, e eu quero dar os parabéns ao senhor, tá? Que você dá, como presidente, você dá muita oportunidade para os vereadores aqui, e o senhor é uma pessoa séria, e meus parabéns. Obrigado, pai. Eu queria só fazer um comentário que serve para todo mundo. Eu acho que o ser humano tem muitas falhas, na sua grande maioria, aliás, e é importante a pessoa mudar, né? Pobre daquele que não consegue mudar de opinião, mudar de rumo na sua vida. Então, a gente vê muito pessoal aí na rua dizendo: olha, o PT só tem ladrão, olha, a política só tem ladrão. E não dá para a gente concordar com isso. Porque aqui nessa Câmara, eu só vejo gente honesta. Eu não posso julgar o Luizinho, o Valmir, a Miriam, pelo que o PT ou algum representante do partido fez lá em São Paulo. Eu não posso julgar nem ao meu partido que tem um Fernando Collor de Mello. Eu não posso julgar nem o partido do Mirão, do Arnaldo, enfim, que tem lá um Paulo Maluf. Então, nós precisamos parar um pouco de ser hipócrita, porque hoje parece que ninguém votou no Lula, parece que ninguém votou na Dilma, parece que ninguém votou no Fúvio. Ora, foram eleitos com o voto do povo. Se estão errando agora, se não tem aquela aprovação, tem que fazer isso mesmo, tem que mudar de opinião. A população muitas vezes é levada a acreditar, como acreditou na época do Collor, que estava ali o salvador da pátria. E foi induzida a votar em uma pessoa que era uma farsa. Então eu acho que enquanto é tempo,
sempre é tempo de mudar, sempre é bom mudar, porque aqui só tem pessoas de bem, viu, Miriam? E respeito muito a sua posição, digna também de defender a sua bandeira, porque aqui eu tenho você como uma excelente pessoa, como filha de Taquaritinga. Então, é isso que eu tenho a dizer. Não é feio mudar, não. Feio é persistir no erro. E aqueles que usam essa conversa, o cidadão mudou, antes mudar enquanto é tempo. Se não fosse assim, não recuperaríamos nenhum drogado lá no horto, não faríamos nenhuma pessoa, nenhuma igreja converteria ninguém, né? Nenhum pai se transformaria num bom marido, num bom esposo, né? Nenhum alcoólatra deixaria de beber. Então, é assim, temos que mudar, sim. Se não está certo, não está condizente com aquilo que nós pensamos no início e acreditamos, o caminho é mudar. Parabéns, Luizinho, parabéns, Almir, e a todos que tomarem um novo caminho consciente disso. Quero, Luizinho, só... desculpa. Pode falar, Miriam. Não, damas primeiro. As mulheres. Olha, eu não parabenizo nem o companheiro ou ex-companheiro Luizinho e ex-companheiro Valmir, que ele não está. Respeito a posição, né? Essas opções têm que ser respeitadas, mas eu gostaria que vocês permanecessem. Por quê? Eu fico no Partido dos Trabalhadores porque eu concordo com a ideologia, né? De transformação, eu concordo com a plataforma de luta, é por isso. Sou contra a corrupção, eu acho que tem que combater, mas a gente tem que usar 2 pesos, não pode ser usado 2 pesos e 2 medidas. Então, em todos os partidos tem corrupção. Essa é a grande bandeira, é a luta contra a corrupção. E prove-se para penalizar, não é isso? Então, muitas coisas não foram provadas e existe que a gente está acostumado a ouvir, esse golpe de direita juntando com a mídia, isso que é ruim. E uma coisa que o Luizinho disse, que a gente tem que respeitar as urnas. A Dilma ganhou uma eleição, só que o PPS é favorável ao impeachment. Então, o PPS não está respeitando a Constituição e não está respeitando que ela ganhou a eleição, né? Então, é assim, eu respeito, mas não concordo. E acho que a gente tem que continuar na luta contra a corrupção e quem for corrupto tem que pagar, né? Isso é porque ele é contra o PT. Parabéns, Luizinho, pela decisão de sair do PT. Parabéns. Obrigado, Miriam. Aristeu. Luizinho, eu sempre tive uma admiração por você. Você é uma pessoa aguerrida, defende o que acredita. E eu sempre acreditei que a nossa liberdade daquilo que a gente pensa tem que ser sempre maior do que qualquer partido, de qualquer grupo político. Então, te parabenizo porque você está defendendo a sua liberdade e a sua ideologia. Então, você está tomando decisões conscientes e essa liberdade é a democracia. Parabéns, sucesso na sua carreira aí. Muito obrigado. É isso que eu tenho a falar. Convido agora a vereadora Miriam Ponzi para usar a tribuna. O Vadinho vai embora que o cachorro dele caiu da escada. Só pôr corrimão para cachorro lá, Vadinho. Boa noite a todos e a todas. Continuando na fala, eu prometo que eu não vou falar mais em defesa do Partido dos Trabalhadores, mas eu volto para falar, tá? Eu volto para falar de todos os programas que eu sou favorável e mesmo que ganhe outro partido, que continue, né, os programas que diminuem a diferença das classes sociais, que continue Minha Casa Minha Vida, que continue Bolsa Família. Em Taquaritinga nós temos 3.900 bolsas, precisando chegar nos 7.000 que esperam, e que a Bolsa Família é R$170 por família, que ajuda a comprar arroz, feijão, é uma pequena ajuda, né? Que continue o programa Ciência Sem Fronteira,
que continue o piso nacional para os professores, que está 2.170. Então, ganhe quem ganhar. Na próxima, tem que continuar os programas sociais, é isso que a gente espera. Mas eu queria falar dois assuntos. Primeiro, algumas pessoas mandaram algumas fotos. Eu estive no Jardim Sobral, onde tem dois problemas sérios, que é o problema de muitos buracos e que estão acumulando água, e nós tiramos fotos e algumas pessoas mandaram para a gente, pode passar, que aí é o Sobral, tem um problema seríssimo de mato, buraco, e também alguns vereadores já falaram sobre isso, que é terreno onde tem os carros abandonados. E o que nós pudemos ver é que há acúmulo de água com essa chuva nesses carros abandonados, né? Então, as pessoas, como vocês estão vendo, todo mundo conhece o Jardim Sobral ali na descida, que tem esse acúmulo de água nesses buracos e também os carros que estão abandonados. Alguns vereadores também já denunciaram isso e a gente gostaria que providências fossem tomadas, né? Acho que é essa parte do Jardim Sobral. E como todos nós estamos vendo em vários lugares da cidade acontecer isso. E o segundo assunto é um momento muito importante para a nossa cidade, a formação do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Eu participo desde o início do meu mandato da discussão e construção desse conselho. Nós já tivemos assim várias discussões e agora essa formação através desse projeto que nós votamos hoje. Então, por que é importante a formação desse conselho? Que é importante para podermos aderir ao Sistema Nacional de Cultura, que é decisivo para duas coisas: captação de recursos e uma articulação regional com esse sistema. Esse conselho tem que ajudar a construir essa lei que institui o Sistema Municipal de Cultura, que seja um conselho ativo e operante para fiscalizar as ações culturais e definir junto ao poder público as diretrizes de política municipal de cultura e qual formato terá o nosso Fundo Municipal de Cultura. Então, é muito importante que definamos, né, o Plano Municipal de Cultura, e esse plano define metas para os próximos 10 anos. Então, é muito importante esse conselho e espero que a gente faça discussões e que nós estejamos inseridos no Sistema Nacional de Cultura. Obrigada. Vereador Tonhão. Boa noite a todos. Eu vim aqui agradecer ao DCM, o Cinírio, que foi soldar o portão lá em Jurupema, que o Vândalo estava entrando no ginásio com moto, fazendo muito barulho, praticamente 7h30 da noite. Aí eu conversei com o Cinírio, ele foi lá, ele soldou o portão. Queria agradecer. E eu também queria agradecer também o Vanderlei Valdecir, que fez a trave também no campinho da Santa Cruz, antiga Secap, que essa semana eles vão passar máquina, vão tacar areia, que os moradores pediram muito para as crianças brincar, que não tem lugar deles brincar. Viu, Arnaldo? Santa Cruz vai ser realizado. Eu consegui 4 caminhões de areia com o Márcio França. Eles vão buscar, eles vão tacar lá. Vai ser realizado o campinho. E também queria falar também sobre o lixo,
que estão tacando ainda. Hoje eu estive no Jardim do Bosque Santa Luzia, muitos moradores procuraram eu. Ali atrás da FATEC tem uma estradinha que dá acesso ali à padaria Bom Gosto, que o povo da Jardim Santa Luzia do Bosque, eles atravessam ali, que é mais perto para chegar aqui na cidade, Taquaritinga. Estão tacando muito lixo. O vereador Beto Giroto, ele fez uma indicação, né, Beto, que você fez, para quem vê esses vândalos tacando lixo, para filmar ou tirar foto, né, que vai ter multa, né. Aí eu vou mais além, viu, Beto? Eu acharia que teria, e por mais fiscais na prefeitura, esses fiscais escondidos nesses pontos estratégicos, que as pessoas tacam lixo, ficar filmando e tirando foto, escondido. Que a pessoa, no pleno século XXI, a pessoa não está tendo consciência do que está acontecendo. Você que trabalha com assistência sabe, né? Zika vírus, que está acontecendo, o povo não está tendo consciência. E em volta do cemitério também, passei de lá, já está cheio de entulho, lixo. As pessoas têm que, o povo de Taquaritinga tem que ter consciência, né? O prefeito manda limpar, os vereadores mandam limpar. Agora a Miriam também mostrou aí, ali no Sobral, né, Miriam? Você está completamente certo. Está na hora do povo ter consciência, né, Miriam? Que a coisa tá demais, né? A gente parece que fala no rádio. A gente fala aqui na Câmara. Parece que as pessoas não estão tendo, não estão ligando, né? Não estão dando ouvido para nós, né? Parece que nós estamos falando de um ouvido saindo para o outro, né? Povo de Taquaritinga, tenha mais consciência, vamos ser mais limpos, porque a coisa está feia. E muito obrigado para vocês. Boa noite. Vereador José Roberto Giroto. Boa noite a todos. Eu quero utilizar essa tribuna hoje para anunciar que a Prefeitura já concluiu uma licitação de tapa-buracos, que deve ter início já na semana que vem. Também já está na casa um projeto para resolver o problema de esgoto lá do Corpo de Bombeiros, uma obra orçada em cerca de R$800 mil, que vai começar a linha de tubo desde a Avenida Areia Leão até o Corpo de Bombeiro para canalizar o esgoto que vem caindo no rio, que já foi, inclusive, ocorreu multa por parte da CETESB, então tem urgência quanto a isso. Eu também gostaria, depois de dizer ao nosso presidente Luizinho, a gente percebe que a Câmara está sendo cedida constantemente para eventos dos mais variados, formaturas, enfim. E eu acho que, no mínimo, essas pessoas que se utilizam desse espaço deveriam deixá-lo limpo, né, arrumado, porque eu acho que não é justo as funcionárias da Câmara, você chegar aqui, o pessoal festejar, largar roupa, caixa de isopor, sujeira, copo, tudo jogado, mesas fora de lugar, e ficar para elas terem que arrumar tudo. Então eu acho que quem faz uso gratuito desse espaço, acho que o mínimo é que deixasse o espaço como recebeu. E eu tenho acompanhado a Batalha da Angélica com o pessoal do almoxerifado em relação à maneira que são transportados os nossos funcionários e a maneira também que os coletores de lixo trabalham. Ela está sempre em cima, já fez requerimentos, denúncias, enfim. E eu recebi um áudio agora há pouco de um coletor que eu gostaria de reproduzir aqui para os senhores, para ver o que a gente pode estar fazendo em relação a ele. Quero ver falar. Opa. Ajudar a gente é da coleta de lixo aqui,
de Taquaritinga, e sempre acontecem uns problemas com o caminhão, e hoje foi mais grave. Hoje aconteceu um acidente, quebrou a barra de direção do caminhão. Graças a Deus o caminhão estava subindo aqui na avenida, e só que quase aconteceu uma tragédia aqui, quase que a gente morre aqui, ó. E vocês podem fazer alguma coisa por nós? Bom, em suma, é isso aí. Pessoal, houve a quebra da barra de direção do caminhão de coleta de lixo. A gente que já passou por situações da administração passada, perdemos 2 funcionários em acidentes semelhantes a esse, que caíram de caminhão por ser transportado irregularmente. E agora essa situação, então eu acho que a gente como vereador, eu vou procurar o prefeito amanhã, inclusive os vereadores que quiserem me acompanhar, para que se tome uma atitude ou de se alugar caminhão por enquanto até se fazer o reparo, porque não tem condição do pessoal estar trabalhando dessa forma, colocando em risco a sua vida. Então eu só queria deixar registrado que me foi passado por um funcionário, inclusive ele até disse que não tem problema nenhum de identificá-lo, mas eu não vou fazer isso, porque a gente sabe como é que funciona. Então são essas minhas palavras no dia de hoje. Boa noite a todos. Muito obrigado. Roberto, qual é o horário que você vai amanhã no prefeito? Eu pretendo ir pela manhã, Mirão, por volta das 10 horas. 10 horas? É. Se quiser acompanhar o Roberto, está convidado. Então tá, muito obrigado. Antônio Donizete Barbosa. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e a todas. Tchau, padre. Senhor presidente, como o Vadinho trouxe aqui hoje a pedido que ele fez com o deputado, na última quarta-feira, senhor presidente, nobre companheiro, eu estive com o deputado Elcio Gasparini, reforçando um pedido que eu fiz a ele de uma ambulância. E esse pedido está muito bem encaminhado. Então eu creio que logo, passando mais um pouco dessa fase que estamos passando, nossa situação do Brasil, eu creio que cada vereador correndo atrás de um deputado e trazendo uma ambulância vai ajudar muito a nossa cidade, que ela está precisando muito. A gente conversa com a Ana, veja o sofrimento que está a nossa cidade. Outra fala que vem me trazer nessa tribuna hoje, senhor presidente, é a respeito da CPFL de novo, né? Tudo vocês acompanham aí, muitos já têm comentado com vocês, é falta de iluminação pública. Eu creio que é uma falta de respeito com o contribuinte, porque na taxa de iluminação vem cobrando-se a taxa de iluminação. E as pessoas ligam no 0800 e nada, e ninguém faz nada. Eu acho que já tem que tomar um outro tipo de atitudes com essa CPFL. O que me traz também a respeito de como que nós vamos chegar, e eu vou ver com amanhã aí, com o pessoal, de chegar até a Ferroban. A Ferroban está usando ali o parque da FEPASA ali, entre os predinhos e a estação, as casas da FEPASA, está derrubando muito produto ali e está um mau cheiro só. Hoje eu estive acompanhando lá, mesmo que você está dentro do chiqueiro de porco. E quem que mora do lado ali está sofrendo demais. Eu acho que é uma falta de cair em cima desses caras aí também e fazer um serviço melhor para poder circular dentro da cidade. Também, senhor presidente, na última sessão, muitos falaram aqui sobre a limpeza nas avenidas da nossa cidade. Quem anda na cidade, veja como que está o absurdo nas avenidas. E todas as avenidas estão precárias. E eu venho falar mais da Washington Luiz, e aquela avenida que entra aqui da Vila Romana ao Jardim São Sebastião. Está trazendo muito perigo quem usa ali para ir trabalhar. Muitas pessoas não têm condições de ter um carro, ou moto, ou pagar circular, vem a pé usando a avenida. E a avenida não tem condições da pessoa estar transitando. E ela onde que ela vai ter que andar dentro das vias
onde passam os carros. Então é um perigo medonho. Eu acho que já está na hora de tomar uma providência, pelo menos nas calçadas, fazer essa limpeza aí. E o que me traz mais esse aqui hoje é falar, o presidente Luizinho não está aqui, parabéns, Luizinho, pela sua atitude, mais uma vez também, né? E que, como diz o Beto e o Aristeu, a gente tem erros e falhas, mas é bom cair em cima e se corrigir quanto é cedo. Parabéns, boa noite a todos. Barbosa, eu queria voltar a falar sobre a CPFL também. Você foi feliz em falar. Há um tempo aqui eu também falei para o presidente como que faz para conversar com os dirigentes da CPFL, né? A gente poderia reunir os vereadores, viu, presidente? Para ver se a gente ia atrás, porque Taquaritinga está difícil, presidente. Em toda extensão, a iluminação está zero. Na minha vila mesmo, que é a Vila Buscardi, a Vila Esperança, tem 5 ruas lá que não tem mais iluminação. Está difícil, presidente, nós não sabemos mais o que fazer. Eu não consigo falar no 0800 10 10 10. Nunca consegui, Barbosa. Eu queria ver, presidente, se a gente reunisse todos os vereadores, para a gente ir até em Campinas, que é a sede, né, Barbosa? O presidente pode falar para mim? É Campinas. Em Campinas. A gente poderia... A sede é Campinas. É. Aqui nós somos o representante de... É São Carlos, acho que abrange quase sempre. A gente podia se reunir, que a coisa está séria, não tem mais iluminação. Os buracos, às vezes passa moto, eles se machucam, eles caem. Os carros, eu trabalho com pneu, as rodas não tem mais condições, não tem mais condições. Por quê? Falta de iluminação. Crianças para a rua. Eu queria se nós desse um jeito para a gente se reunir e ir lá conversar, porque está precária a cidade nossa, está um apagão só. Está um apagão. O vereador Barbosa. Acabou? Acabou. Então agora chama o vereador Arnaldo Batista. Eu queria uma resposta, viu, presidente? Vamos falar com o atual presidente, ele organizar essa caravana para nós fazermos essa visita. Que é sério, viu? Vou anotar para ele. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Meu parceiro, meu amigo, meu filho Marco, está aqui nos prestigiando hoje. Parece que a gente combinou. O Barbosa falou um pouquinho na minha fala, o Beto falou um pouquinho, mas eu gostaria de afirmar um pouco. Sobre a Força Luz, a CPFL, Barbosa, nós conversamos com o Jorge, né? O Beto estava junto aqui embaixo e ele disse que é para ligar mesmo nesse 0800, mas ninguém consegue falar. Então a fala do Tonhão eu pego e coloco como minha, presidente, da gente fazer uma comissão mesmo e pessoalmente conversar, porque tá difícil. Lá no Micali tem várias ruas lá que está sem iluminação e é bem próximo ao pasto. Então se torna mais fácil da gente ter algum dano maior. E o Beto citou aqui da licitação do tapa-buraco, foi feito sexta-feira e a Nova Estrada ganhou, provavelmente, Beto, firmando aqui, segunda-feira a gente já tem uma turma a mais em Taquaritinga para tapar os buracos. E agradecer aqui na última sessão que nós usamos tribuna, a gente comentou do Kaique, né, Barbosa? Eu queria agradecer aqui ao meu amigo, meu parceiro Valdecir, que a gente citou o nome dele e a gente conversa, e ele disse que assim que pararia a chuva, ele estaria lá no Caíque para tapar os buracos, e a gente pôde ver hoje lá já 80% do bairro Caíque já está bem concluído. E uma ótima notícia que a ideia que eles fizeram agora, Beto, é pegar por setor, bairro, vai até acabar ali, depois vai para outro bairro. Então eu fiquei muito feliz, quero dar os parabéns para o Vardeci e a sua equipe, que está lá no Caíque, e provavelmente essa semana já está concluída o bairro Caíque. E também falando aqui do campo do Jardim São Sebastião Boiadeira, novamente trazendo esse assunto, está ficando uma novela já, mas está chegando ao fim, está nos últimos capítulos, né, Beto? Então eu acho que acredito que em breve teremos uma ótima notícia. E eu frisei aqui na última sessão que usamos a tribuna também,
do meu amigo, meu parceiro Estevão, filho do pastor Jamil. Eu acho que não é mais novidade para ninguém, porque saiu nos jornais. E eu disse que ele ia para uma grande equipe, só não pude divulgar porque eu não tinha autorização de estar divulgando. E para mim é um prazer, é um privilégio, que é um menino que eu e meu filho nós vimos crescer. Os primeiros chutes, a escolinha hoje que a gente tem, Marcelo, foi a primeira iniciativa que teve foi o Estevão. E a gente está formando essa escolinha. E foi feita essa escolinha por causa do Estevão. O Estevão falou: tio, a gente gosta de brincar, tá, vamos fazer uma escolinha de futebol. E hoje a gente tem a honra, tem o privilégio de ver ele jogar num grande time do Brasil, que é o Fluminense do Rio de Janeiro. O menino está com 17 anos, se profissionalizou o ano passado no Botafogo e hoje está no Fluminense. Então, para mim, mais uma vez, eu volto a repetir, é uma honra, é um privilégio, aonde a gente tem ali o Luizinho, que é de São Paulo, hoje está disputando Campeonato Paulista pelo Novo Horizonte. Nós temos ali o Vitor, que é filho do Bela, sobrinho do Cizinho, Beto, que os amigos aqui, os parceiros conhecem, sobrinho do Cizinho, que está na Ponte Preta. Temos o Bruninho, que está no Independente de Limeira, e hoje o Estevão, que está no Fluminense. A gente fica feliz, e eu volto a repetir, temos grandes valores nos nossos bairros e não podemos deixar isso morrer, não podemos deixar terminar isso. Eu tenho um sonho, Beto, de a gente ter uma escolinha assim, que nem a gente tem aqui, o Zetinho tomando conta diariamente dos meninos aqui, em todos os bairros. Jardim São Sebastião, Micali, Lopes Moreno, em todos os bairros. E vocês vão ver que outros craques, outros meninos vão aparecer e vão aparecer aí também, se destacando nos grandes times do nosso Brasil. Então, presidente, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um. Ângelo Bartolomeu. Boa noite a todos. Eu vim a essa tribuna só para... Eu fiz um requerimento no dia 19 de fevereiro, falando sobre a condução, aquela van que transportava os doentes para fazer fisioterapia no posto de saúde. E estou recebendo aqui a resposta do secretário municipal de saúde, que manda o seguinte recado: a Secretaria Municipal de Saúde, através do secretário que subscreve o presente, vem por meio deste informar a Vossa Excelência que, referente à paralisação do transporte dos pacientes que realizam fisioterapia no Centro de Ortopedia e Reabilitação do município, o veículo quebrou e estamos aguardando a chegada das peças, pois é uma van Renault importada. Então, eu acho que está demorando um pouco, viu? Porque já faz uns 6 meses já que paralisou essa van e está deixando de prestar um grande serviço para os doentes que vão ali fazer a fisioterapia. Então, eu queria que desse uma apressada aí para que volte logo esse serviço aqui. Está fazendo muito falta para a população. Muito obrigado. Gelim. Vereador Aristeu Campos Silva. Só para falar, eu acompanhei essa van também já faz 15 dias, eu tirei até uma foto, fui conversar, ela está ali no Daltec. Ele está esperando as peças, não só as peças. Ele falou que ele não tinha chave para mexer nessa van, que ela é moderna. Ele também comprou essa chave e está esperando. Eu acredito que seria também as peças, mas também seria a chave, porque o mecânico não tinha essa chave. Ele pediu, ele disse que estava para chegar, e eu acompanhei, os moradores foram atrás de mim, também peço também a felicidade que você também está acompanhando esse caso, e a gente pode ir até junto, tá? Falou. E eu encontrei essa van, tá bom? A Ana, que mexe com essa parte da van, ela falou assim, que ela me indicou onde que estava,
Aí eu fui lá, conferi, está arrumando sim, tá? Falou, obrigado. Senhor presidente, em nome do qual cumprimento os nobres colegas e também aqui em nome da minha amiga Cleidinha, cumprimento a todos os que estão presentes, que estão ouvindo. Algumas semanas atrás, eu falei aqui ao presidente Luizinho para que a gente fizesse uma convocação ou do secretário de Saúde ou de Finanças para que houvesse algumas explicações sobre esse acordo judicial da Funfarma, que existe aí com um valor bastante significativo. Então, eu queria saber se a gente pode oficializar, se a gente vai fazer por requerimento, porque... Vamos votar já esse requerimento. Os favoráveis permanentes de comissão, os contrários que se manifestem, o requerimento está aprovado. Obrigado, presidente. Eu tinha feito um requerimento também ao prefeito, porque alguns funcionários públicos me procuraram que eles estavam fazendo doações de sangue e, por lei federal, eles têm direito a abonar o dia que eles fizessem a doação. E isso não estava sendo cumprido pela prefeitura. E eu fiz o questionamento, o prefeito respondeu que isso estaria normalizado e realmente eu quero dar os parabéns porque isso realmente foi atendido e a pessoa que me procurou, as pessoas falaram que agora está sendo abonado. E a partir da semana que vem, o Renan está me ajudando aqui a fazer algumas buscas. A gente vai apresentar um projeto de lei, porque a lei federal fala de uma abonada se doar durante os 12 meses. A gente vai ver se consegue aumentar pelo menos para 2 abonadas aí a cada 6 meses para o funcionário público municipal, além de alguns outros direitos em relação à fila, isenção de concurso. A gente vai elaborar o projeto para a semana que vem e eu gostaria de contar com o apoio aí dos nossos pares aí em relação à aprovação desse projeto. Outra coisa que me traz essa tribuna, na sexta-feira última, com a brecha dispositivo legal, que é a janela de saída do partido para quem tem mandato eletivo, que é o meu caso, assim como o Luizinho, eu também protocolei a minha desfiliação do Democratas, do DEM, então estou comunicando aqui para tornar público. Adianto que eu não tenho nenhum problema com nenhum membro que está no DEM, pelo contrário, tem muitos amigos lá, o Bonilla aqui, que sempre quis meu lugar, mas ele perdeu essa chance, né? Não vai ter como, né? E eu só não adianto o partido que eu vou, porque a gente ainda está em algumas definições, então no momento oportuno a gente vai tornar público. Então fica aqui o meu respeito pela liderança do DEM, pela maneira como fez a gestão durante os 8 anos, pelos amigos que eu tenho dentro do DEM, não fiz nenhum inimigo, e uma das coisas que eu aprendi aqui dentro é a gente tem que defender o que a gente acredita, mas nem por isso a gente precisa ofender ou agredir as pessoas que estão revestidas do cargo, independente do partido dela. Então, eu tive vários embates aqui com muitos colegas, mas eu posso dizer aí, depois desses 3 anos, eu posso dizer que hoje eu tenho amigos aqui dentro dessa casa. Porque quando se faz o trabalho coletivo, essa inimizade ela não é produtiva quando se trata de interesse coletivo. Então eu entendo dessa forma, vou divergir sempre que eu entender que os meus princípios estiverem sendo feridos. E às vezes quando você defende o seu princípio, você acaba às vezes ficando em alguns momentos sozinho. Então em nenhum momento eu vou fazer defesa partidária, defender partido, independente do partido que eu for, não vou ficar aqui defendendo uma bandeira partidária. Eu sempre defenderei o que eu acredito. E nessa defesa do que eu acredito, houve algumas divergências com o partido que eu estou, da liderança. Então, estou saindo para continuar defendendo o que eu acredito. Simples assim. Então, é uma maneira que eu encontro e o DEM hoje, com certeza, eu devo muita gratidão, porque foi através dele que eu ingressei na política. Para uma pessoa que tinha desdém à política e hoje entende o que é política, fica uma reflexão muito importante. Nós temos uma crise moral na política que está tendo reflexo na economia, e aí aquela máxima, se você não gosta de política, tem alguém que gosta e você vai ser governado por aquele que gosta. Então nós que temos empresa, que mexe com a iniciativa privada, está sabendo hoje o que está acontecendo com o país. Então é o momento de nós refletirmos, desdenhar a política, não tem como eliminar a política da nossa vida.
mas participar de uma maneira ativa, porque o silêncio das pessoas acaba prejudicando a grande maioria. Então, vou defender sempre o que eu acredito aqui, e o partido que eu for, se não me der guarida para defender o que eu acredito, eu também não farei representação desse partido. Então, sempre será dessa forma, e eu sempre me pautei dessa forma. Então, agradeço a acolhida do DEM, e espero que o próximo partido que eu entrar, eu também tenha a independência para continuar defendendo o que eu acredito. Então, estou aqui falando oficialmente, porque isso é de interesse público. Então, agradeço a toda a equipe do DEM. Eu quero parabenizá-lo, agora eu quero. Eu admiro a Miriam por defender assim, de maneira tão ferrenha o PT, então não é o meu caso. O dia que alguém do partido estiver envolvido, eu penso que se merece cadeia, tem que ir para a cadeia. Não vou defender nenhum grupo partidário, porque eu acredito no que eu faço. Eu não vou ficar fazendo defesa em relação a outras pessoas por ideologia partidária. Só um minutinho, eu só quero parabenizá-lo, porque assim, a proposta neoliberal, principalmente que o DEM e o PSDB defendem, são contrárias à posição nossa, por isso, pela proposta mesmo. Mas eu te admiro pela coragem, viu, Miriam? Obrigado. Quero te desejar boa sorte, mesma coisa que você disse para mim. Eu não tenho nenhuma desilusão com a política, mas tenho uma certa desilusão com os partidos. Eu sou professor de geografia política, o Marcos me conhece desse lado profissional lá, e eu sempre defendi que a política tem que ser partidária, porque é o partido que se forma dentro do partido, as correntes políticas, etc. Porém, a realidade brasileira anulou, historicamente falando, anulou essa possibilidade. Hoje nós temos 35 partidos. Não é possível que existam 35 formas de se pensar políticas diferentes. Nos partidos mais estáveis, que não são perfeitos, estão longe disso, mas que nos devem servir de modelo, você tem lá os Estados Unidos, tem 2. A Alemanha tem 3 ou 4. Era social-democracia cristã, social-democracia, agora os verdes. Na Inglaterra é 2. Agora, onde que é a sopa de letrinhas? É Brasil, é na Argentina, é na Itália. Ou seja, onde a política não é partidária. E, infelizmente, os fatos atrapalharam isso. Eu entrei no PT em 1995, já militando desde 1990, Aristeu, porque eu acreditava que o PT era um partido diferenciado pelas suas ideias, pelos seus ideais, mas pelos seus quadros. Com o tempo, nós fomos vendo que não. Dentro do PT ficou a mesma coisa que o DEM, no sentido de pessoas. Há pessoas boas e pessoas nem tanto. O Delcido do Amaral, que esse que está aí, foi preso, etc., era do PSDB. Saiu do PSDB em Mato Grosso e entrou no PT. E entra, pode entrar. Por quê? Foi entrando e foi saindo, foi entrando. Ou seja, a ideologia do PT, o socialismo democrata, é perfeito. O PPS é a continuação do PCD. O PPS é a continuação do Partido Comunista Brasileiro. Quando acabou o comunismo no mundo, em 89, foi fundado o PPS aqui, numa vertente do Partido Comunista. Ou seja, é do lado da esquerda, sua bandeira é esquerda. Agora, lá dentro do PPS, tem pessoas ruins? Tem. Você acha que eu estou entrando no PPS achando que é um bando de santo? Virgens vestais? Não. Sei muito bem onde eu estou entrando. Mas sei muito bem onde eu estava. É exatamente por isso e agora, então agora não vai fazer, eu pelo menos não farei defesa de partido. Então hoje eu acho que não. Se eu tivesse a escolha de não estar em nenhum, eu preferiria. Não é, hoje, infelizmente, não temos isso. Já há propostas, até na China, que é um país comunista, de propostas de candidaturas avulsas. Então talvez o futuro vai nos mostrar que o futuro não é partidário, o futuro é feito de pessoas. Talvez, não estou. Mas acho que nós aqui estamos construindo pontes e derrubando os muros. É isso que nós estamos fazendo. Sim. E espero trabalhar com você pelo bem de Itaquaritinga, seja qual partido que você vai entrar. Você tenha boa sorte e que nós sejamos construtores de pontes. Com certeza. Parabéns. Obrigado. Marcelo Volpe.
Boa noite a todos. Presidente, eu sempre não sei porquê, eu sou o último em toda eu não Pelo amor de Deus, eu vou protestar aqui nessa casa. Chega uma hora dessa, Cleidinha não aguenta mais, Cido Bolivar não aguenta mais, ninguém quer mais ouvir. Os vereadores estão cansados. Último, toda vez sou eu o último. Não sei o que tem contra mim essa casa. Os últimos serão os primeiros. Agora, já que o pessoal da PAI está aí, parabéns. Não falei na hora do projeto, para não ficar enrolando muito. Parabéns a todos vocês, funcionários, voluntários, integrantes da PAI, foi merecido. E o Luizinho foi muito feliz. Agora a nossa parte é cobrar. Então, procure nós, vereadores, para cobrar essa casa, para a gente cobrar o executivo. Serei bem breve, viu, Ciro? Que eu sei que você está com sono. Eu queria parabenizar, presidente. O secretário de esporte está aqui presente. Ele estava indo embora, eu pedi para ele ficar. O presidente nem presta atenção em mim. Desculpa. Pode falar, Marcelo. É a culpa do Barbosa que me trouxe uma coisa urgente aqui. Tá vendo, Cido? Queria parabenizar o secretário, que daqui a alguns dias, né? Eu sei que o Tonhão está fazendo um excelente trabalho, mas aqui, o próximo mês, o vereador estará conosco aqui. Parabéns pelo seu trabalho, que sábado eu estive presente juntamente com alguns vereadores, Tonhão passou por lá, Beto Giroto, o projeto Sábado Esportivo excelente, é isso que precisa, é as crianças fazendo exercício, fazendo recreação, Arnaldo foi feliz, é isso, é criança, nós precisamos cuidar muito das crianças, porque elas serão o futuro da nossa cidade, precisamos orientá-las, né? Eu que sou professor, sei a importância da educação, porque elas que serão os futuros vereadores, futuro prefeito. Então é importante sim esse trabalho social. Criança fazendo exercício é bom para a saúde, é para tudo, a gente sabe disso. Parabéns pelo seu trabalho, é uma pena que você está saindo da secretaria, que eu sei quanto você se dedica, quanto que você está presente, o que você significa para aquela secretaria. Vi os professores que eles gostam de você, gostam do seu trabalho, isso é importante, porque eu já estive na secretaria por muitos anos, né? E isso é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Presidente, eu tinha 18 pautas, mas todo mundo já falou as 15, só sobrou 3 para mim. Porque a última é isso, né? Não, calma, nós temos... Eu estou na tribuna faz 5 minutos, eu tenho 10 minutos. Ia prestar uma homenagem para o Padrejão, não deu tempo. Quase que o pessoal da PAI ficou só 4 ali. Poxa, Bonila que aguenta a Muringa. Mas hoje, em minha defesa, eu não estava presidindo, estava o Vadinho e o Mirão. É o Vadinho que é o culpado, que coloca meu nome por último. Eu pego ele na próxima. Eu vou finalizar então. A praça, eu fiz aquela... Falas boas, Marcelo. A praça, Bete, Araújo, o mato está... Se eu for lá, acho que encobre eu. Domingo tem o Domingo de Ramos. Né? Acho que estão esperando para usar os matos para ajudar a benzer também, né? Então, tomara que essa semana tome providência. A praça é ali na Inocop, né? Que é em frente à igreja de Santa Edvirgem. Está uma vergonha aquilo lá. Domingo tem a missa e aquela mata não pode estar daquela altura, né? Então foi essa. E finalizando, eu fui muito breve no meu requerimento quanto a Paraty, que é o seguinte, eu gostaria que os vereadores entrassem junto comigo nessa briga aí. Se você analisar, foi de 60 centavos que aumentou, não foi? 30%? 1,20 por dia custa para a pessoa ir e voltar. No mês dá quase R$40, né? Então vocês analisam, quem ganha um salário mínimo, R$35, R$40 faz muita diferença e esse aumento de tarifa aí foi abusivo. Terminei, presidente. Obrigado, presidente. Marcelo, dá uma parte aí. Amanhã o Beto convidou nós para nós falar com o prefeito sobre o assunto. Se você não vem junto para ver esse assunto com o prefeito, às 10 horas. Sim. Já falamos com o prefeito também. Vamos lá, isso é importante. Não sei se o Beto está de acordo também. Eu não sei se os vereadores têm as mesmas informações, tem aposentados ainda que não conseguiram a carteirinha ainda, parece que está aí para 5, 6 meses, ainda não veio uma pessoa aqui para resolver isso. Tem aposentado pagando, tem deficiente físico. Eu falo porque a minha prima, eu vou falar aqui, a minha prima, ela vai lá na terceira idade, ela tem uma deficiência visual, ela mora aqui embaixo, perto do Sarge, ela vai a pé, tem deficiência visual, para ir lá para trabalhar de voluntário para tocar violão. É a Lígia Constantino. Ela vai lá,
dar aula de violão, voluntariamente, sai a pé daqui, vai até lá porque não deram a carteirinha para ela, deficiente física. Ela vai lá prestar serviço para a prefeitura. Tem a santa paciência. Só uma coisa. Não ganha nada. Ô Marcelo, por exemplo, os idosos a partir de 60 também não estão dando carteirinha, só a partir de 65. E nós votamos essa lei. Boa noite. Obrigado, Marcelo. Eu vou prestar atenção aqui, você vai ser o primeiro na prova. Amanhã audiência pública com o pessoal do SAET. Quem puder, 7 horas, 7h30. 7 horas ou 7h30, não me lembro, mas acho que é, não sei. Desculpa, ou é 7 ou é 7h30. Chega às 7, que se a gente conseguir chegar antes, 7h30 a gente abre, 8 horas nós já vamos embora. Porque pelo que eu escutei dos funcionários, estão contentes com a proposta. Amanhã a gente expõe, ouve-se alguma coisa, se tem alguma coisa, e na quinta-feira, se Deus quiser, a gente vota o projeto do SAET e já tira mais uma pauta importante na nossa legislatura. Não havendo mais nada a ser tratado sobre a proteção de Deus, encerramos o nosso trabalho. Tenham uma boa semana.